Olá, Eu sou Hermínio Portela. sou Valmir Teixeira. Bem-vindos ao workshop dos Sinais do Destino, Ser Tarólogo. Interessante. A gente resolveu fazer esse workshop porque muitos alunos nossos pediram, muitos participantes do nosso canal lá no YouTube, Sinais do Destino. Qualquer coisa vocês vão lá dar uma olhada, se vocês não nos conhecem, vale a pena conferir. Muita gente pediu para fazer um workshop sobre esse assunto, Sim, como ser foi. tarólogo, né? Eu sou tarólogo profissional há mais de 40 anos. Vivi bem de tarô, né? Então, dá para se viver de tarô? Dá para se viver de tarô. Sustentei uma família durante décadas, né? Com tarô. Mas é fruto de muito estudo, de muito empenho sobre várias coisas, não é? Sim. Então, é como ser um astrólogo profissional, ou um astrólogo sério, não é? Tarólogo, no caso. O que eu falei? Astrólogo. Desculpa, é que eu sou as duas coisas. Sim. E outra coisa, eu estava com uma coisa na cabeça, acho que por isso que a minha mente me traiu. Porque uma das coisas que você tem que aprender, além do tarô, você tem que ter uma noção básica de astrologia, sabe? Isso que é a coisa da tal, né? Primeiro, assim, o que é ser um tarólogo? Por quê? Assim, é o que a gente escuta normalmente, né? O tarólogo é uma questão de profissão. Hoje a internet especifica muito bem isso até, né, de uma certa forma. Mas normalmente, o básico é aquela pergunta rasa, talvez, mas é falta de conhecimento ou não. Vamos Mas falar de tudo. aquele negócio assim, tirar carta. Aí subentende-se, quer dizer, hoje em dia é levado esse tirar carta direto para o tarô. Mas não é. Para pessoas que conhecem, ou mesmo que não conhecem, mas esse termo, tarô, pessoal, todo mundo conhece. Mas antigamente, o tirar cartas era cartomante. Essa questão, cartomante e tarólogo, qual é a distância ou qual é a proximidade? Que é o seguinte, o tarô é um baralho específico, criado provavelmente na Idade Média. Não se tem registro dele antes. Tem gente que fica com conjectura que ele veio do Egito, até da lendária Atlântida, sabe? Sim. Mas não há provas disso. Então, eu gosto muito do concreto, sabe, gente? Eu não gosto de fazer conjectura de nada nessa vida. E o mais provável é que ele tenha sido criado na Idade Média, na época dos Templários, na época das igrejas góticas, né? Eram os segredos da humanidade colocado em desenhos. Então, é um baralho de 78 lâminas, dividido em arcanos maiores, 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores. Os arcanos maiores, eles mostram uma visão do contexto da vida do indivíduo, e os arcanos menores mostram as ações humanas, mostram o ser humano entrando naqueles caminhos que a vida vai propondo, né? Para que serve o tarô? O tarô serve como um instrumento para ver se você está no caminho certo das suas ações. Ele não é uma adivinhação, né? Okay. Ele não precisa de mediunidade do tarólogo, ele não precisa de vidência do tarólogo. Isso tudo... pode ser que o tarólogo tenha vidência? Pode, que ele pode ser espiritualizado que ele for. Mas eu já disse isso no meu canal Sinais do Destino, eu já vi ateus tarólogos, e excelentes tarólogos, sabe? Porque é uma coisa de você estudar. O tarô é isso. A cartomancia, ela está ligada naquele baralho comum, que são os arcanos menores sem o cavaleiro e mais o louco, que é o Coringa, né? Emprestado assim, e... as pessoas... é um outro método de tiragem. É um jogo divinatório mesmo, né? E tem aquelas... Aí no século XIX surgiu uns baralhos chamados sibilas. Era um oráculo com figuras com o significado que se colocava nas cartas, desenhado artisticamente de uma forma muito bonita, muito atraente, e que servia
Era jogo de salão, nos chás, nos cafés da alta sociedade, da burguesia da época do século XIX. Né? Inclusive, uma dessas formas de girar, um baralho ficou famoso chamado baralho Lenormand, erroneamente chamado de tarô cigano. Né? Porque os ciganos não... Cigano lê mão, lê carta, lê o que for, é uma tradição que veio da Índia, os ciganos vieram da Índia, e tem essa tradição de uma forma de ganhar dinheiro e tirar a sorte, sim, você diz assim. Também né? Né? Ah, vai acontecer uma coisa dessa na sua vida e tal. Sim. O tarô não, o tarô é o seguinte, mostra umas tendências do que está acontecendo no teu universo. Funciona, é inacreditável como funciona. Né? Como é que sai aquela carta exatamente o que ela está querendo me dizer. Né? Mas o tarô ele está mais para o lado do estudar, do se aprofundar na toda aquela simbologia que ele possui, que é riquíssima. Né? E por isso que eu digo também, o tarólogo tem que ter algumas noções básicas de astrologia, porque ali dentro do tarô tem figuras de planetas, dos signos, né? Pelo menos os 12 signos do zodíaco e dos planetas, sabendo do que se trata, eu acho que todo tarólogo tem a obrigação de saber. Então, e aí você falou, dentro dessa sua explanação, tá, aí a pessoa quer ser um tarólogo porque ela gosta. Ela queria jogar isso aí, queria... Claro. Né? Então, assim, o que ela precisa estudar? Porque as pessoas ficam com dúvida que de conhecimento que eu preciso ter, né? Conhecimento de tarô? Sim. Não, eu sei, lógico, basicamente. Mas era assim, porque elas às vezes interpretam assim que o tarólogo, ela não deixa de ser, né, o tarólogo, mas elas acham que tem uma coisa a mais, sabe? Porque tem uma visão... Porque ligam, você falou o negócio cigano, mas ligam sempre o tarô, ou a adivinhação, ou tirar carta. Ao misticismo, aquele negócio todo, né? Então ela acha assim, só estudar, mas ela acha que precisa ter um dom, precisa ter um... né? Então o que ela precisa estudar especificamente? Sim, tarólogo profissional. Eu sou tarólogo profissional, então eu vou me dedicar a estudar isso para ser. Você vai ler bons livros, vai fazer bons cursos, né? Inclusive tem o nosso, né? Está aí online, totalmente online, é um curso que está maravilhoso, nossos alunos adoram. E muita literatura, e estudar os símbolos do tarô, entender o símbolo, o que significa aquela carta, por exemplo, essa aqui, essa dama de copas aqui, esse baralho eu gosto muito, que é o H. Smith, ou chamado Rider também, que tem toda uma simbologia aqui, de uma mulher da dama de copas, uma mulher sentada num trono, com uma taça, representando o útero, a feminilidade, ela com água, que é a fertilidade toda, é o protótipo do feminino, da mãe, da mulher atraente, tudo. Então você vê que aqui tem tanto símbolo para você estudar, e são 78 cartas para você estudar. É bastante. Dá para tirar. Né? É um estudo... O tarô ele tem uma capacidade de mostrar qualquer aspecto da vida humana que a pessoa está passando. Qualquer um. Porque são 78 lâminas e combináveis entre si infinitamente. É um caleidoscópio. Então você me pergunta, o que precisa? Estudo. Mas eu sou um pouco vidente, um pouco... Sim. Tá. Não tem problema nenhum. Mas tem uma relação, não? Mas ele precisa estudar a evidência, não vai Independe. Não, porque tem uma coisa também. Né? Não. Porque vai ter um dia que você não está intuitivo. E aí, como é que fica se você quer ser um profissional? Sim. E outra coisa, você vai atender todo tipo de gente que crê ou não nessas coisas. É verdade. E se você se coloca como místico, sabe? Você pode cair na armadilha do consulente que vai chegar lá, querer que você adivinhe as coisas. Se você não adivinhar certo 100% ali, ele vai falar, você não presta, vou sujar a tua ficha não vão nem, provavelmente não vão nem falar que ele é um mau tarólogo, não sabe por carta, vai falar assim, adivinha, porcaria, vamos escruchar alguma coisa. E aí tá, a pessoa ter, que material precisa ter? Um bom baralho de tarô. É o único material que precisa? O único material que precisa. Não, e baralho é interessante, porque o baralho você carrega no bolso. Em qualquer lugar você pode atender, né? Sim, sim. Né? Aí tem gente que, tudo bem,
Eu tenho mais de 40 anos de tarô, então eu vejo de tudo. Eu nunca coloquei, né? Eu não tenho o que me queixar dessa profissão. Essa profissão me deu, como eu falei, eu sustentei família por décadas com isso, né? Hoje eu gosto de dar curso. Mas eu gosto de ensinar, sabe? Sempre gostei muito de ensinar. Ainda tiro aqui, ali e tal, coisa. Mas não é meu carro forte atualmente, assim, porque eu não quero, né? Mas é uma boa fonte de renda que você pode ter, sabe? Excelente, se você for bom, se você estudou, como você falou, quer ser um bom tarólogo. O tarólogo preparado é o tarólogo com estudo e saber lidar com o ser humano. Porque quem vai te procurar ali sempre está com algum problema. E às vezes esses problemas são pequenos, às vezes eles são enormes. E você vai ter que saber. E outra coisa, para a pessoa sempre é um problema grande, né? Sempre. Aí tá. Estudou, ele está estudando, pegou tá um bom lá, baralho. pegou um baralho, sabe ali consigo mesmo ali, sabe interpretar, sabe ver, tal. Atende. Já pode encarar o público? Assim. Tem uma coisa que hoje em dia, que nem você precisa de um baralho, tá? Hoje em dia você compra na internet o baralho que você quiser. E você vai escolher o baralho da tua preferência, entendeu? Para você aprender, você precisa de um baralho que tenha simbologia neutra, como esse Rider que eu mostrei para vocês, tá? Tem o famoso tarô de Marsella, que tem uma simbologia incrível, mas só nos arcanos maiores. Nos arcanos menores, eles não têm simbologia e fica difícil. Você tem que ficar decorando o significado daquelas cartas, dos arcanos menores. Aí fica mais difícil. O Rider é o primeiro que ilustrou, a Pamela Smith, a ilustradora desse baralho, foi a primeira que ilustrou, pelo conhecimento dela, a modo das cartas sibilas, ela foi a primeira a ilustrar os arcanos menores, com uma simbologia fantástica. Então você ali, você entende na simbologia da carta, você guarda o significado. É muito mais fácil, né? Então, o que acontece? Você estuda, depois você pode pegar o baralho que você quiser. Uma coisa que é complicado de fazer é você já começar com um baralho mitológico, com um baralho temático, sabe? Porque são lindos, né? Se for em termos são atrativos, lindos. são lindos. Isso depois que você tiver bem assertivo nas suas interpretações, nas suas colocações, você pode tirar com esses baralhos e tudo. Mas para aprender eu não aconselho isso. Por quê? Porque baralhos mitológicos, ou temáticos, tarô dos orixás, tarô dos gatos, tarô das rosas, e nossa, tem tarô de tudo que é jeito, tá? O que acontece? No que difere um baralho de tarô para o outro? A arte do desenhista. Só. Que são as obras de arte mesmo. Né? E o que acontece? Você passa se você começa a aprender com um temático, você vai ficar preso naquela teoria daquele autor que criou aquela arte. Sim. Um tarô mitológico, por exemplo, é uma interpretação, né, de mitos gregos, né, ali nos arcanos menores, nos arcanos maiores. Aquilo pode confundir muito você. Eu tive aluna que ficou muito confusa, começou a aprender com isso, sim, e ficou muito confusa. Eu falei para ela, larga esse tarô por enquanto, estava deixando ela muito, muito insegura. Larga esse tarô por enquanto e vai para esse básico aqui de simbologia neutra, do que realmente não é uma interpretação de um autor lá que achou que o 5 de paus é o velocino de ouro no dragão que Jazão foi colocar. Essa linguagem até não é incompreensível, porque o que importa, na realidade, é o significado das cartas. Sim. E aí o resto é enfeite, né? Porque ela vai ter um significado só. Sim. Mas aí, se você não tem experiência, tá? Você vai ficar preso naquele tipo de interpretação. Sim. E aquilo vai te deixar limitado. Você vai ficar um tarólogo limitado. E isso não é legal. Eu sei que, concluído, ela passou para o símbolo mais neutro, né, do Rider, por exemplo, e ficou muito mais segura. Sim.
Depois, com o tempo, que tiver bem Sim. segura aquela coisa Porque já toda, tá firme naquela interpretação, aí já você sabia. pode tirar com tarô até preto e Como? branco, né, entendeu? Verdade. Daí qualquer baralho. Ah, com que baralho você joga? Com o egípcio, com qualquer O um. significado é o mesmo, né? É o mesmo, sabe? Não Sim. muda nada, né? Tem um baralho que eu acho lindíssimo, que é o baralho do Aleister Crowley, que foi um mago que se autodenominava lá do começo do século XX, a besta do Apocalipse, um mago negro. Até hoje, Valdir, as pessoas acham que aquele baralho é pesado, tem uma energia pesada. E não tem, a Não, eu vi simbologia gente dele é que tem medo, né? maravilhosa, Porque tem medo. escuta falar que é pesado. Eu não sei qual é essa palavra, eu sei o que significa, mas na interpretação desse, não, porque ele é pesado, né? E aí, é Olha, para assustador. você ter uma ideia, eu comecei a tirar tarô muito jovem. E eu sempre aparentei, mesmo jovem, eu sempre aparentei muito menos idade do que eu tinha, sabe? Então eu fui a São Paulo naquela época, eu sou de Santos, hoje eu não moro mais em Santos, então eu tinha que viajar a São Paulo, não tinha internet naquela época, imagina, no começo dos anos 80, final dos anos 70, dos anos 80. Fui lá e eu estava louco por um baralho do Aleister Crowley para mim. Eu já era profissional. Cheguei lá na loja, a mulher falou assim, você é muito garoto para eu te dar esse baralho, para eu te vender esse baralho. Eu falei assim, mas eu vim aqui comprar o baralho. Não, você não vai mexer, é muito pesado para você. Eu fiquei louco da Até a vida. dona da loja. Eu fiquei louco da vida. Fui numa outra loja, comprei, sabe? Porque ela era uma babaca de falar uma coisa dessa para mim. Entendeu? E ele tem uma simbologia incrível. Mas eu já tinha uma bagagem de tarô antiga para poder lidar com ele e me facilitar que aqueles símbolos ali iam me inspirar muito mais. Mas eu acho que essa questão do Aleister Crowley é por causa que ele se baseava mais na fama dele do Sim. que realmente pegar as cartas e ver as simbologias do que ele punha ali, que é uma simbologia muito interessante. né? Algumas que eu não concordo, mas tudo bem, mas eu já tinha a base. Mas foi mais pela fama, esse pesado é mais pela fama. Mas é um baralho lindo. É lindo. Ele artisticamente ele é lindíssimo. Não foi ele que desenhou, foi a Brenda Harris, foi também outra mulher que desenhou, né? A Pamela Smith foi do Ryder. E a Brenda Harris foi acho que era a Brenda Harris, eu não estou enganado, qualquer coisa vocês me desculpem. E que fez uma arte para a época. Ele foi lançado em 40, 45, depois da guerra, depois da morte dos dois, tanto do Crowley quanto da artista. Ele foi considerado erótico, porque ele tinha umas figuras nuas, mas o Marcelo também tinha figuras nuas. Mas vocês veem só como é a cabeça das pessoas. Pela beleza plástica, né? Porque figuras nuas tem a carta da estrela, a carta do mundo, são, né, seres humanos que estão nus do tarô de Marcelo. O tarô de Marcelo é meio toscão assim, né? Ninguém notava erotismo nenhum ali. Agora, já no Crowley, que tinha uma beleza plástica, você está muito erótico, que bem que se topou. É tudo psicológico, né? Então, é isso. Você, depois de bagagem, de ter estudado bastante, e tarô é treino, prática. Indo nessa linha aí, onde você pratica, por exemplo, você estuda, né, aquela coisa toda, aí fala assim, bom, tô com medo de pegar alguém, de falar que eu sou, jogar no mundo aí que eu assim, o tarô quer tirar, porque a pessoa, para ter uma certeza, ela pratica aonde, como? Primeira coisa consigo mesmo. Como assim, ela tira a carta para ela? Para ela mesma. Ela começa a estudar, no meu curso eu falo disso, a tirar para ela mesma. Por quê? Ela vai estudar aquele símbolo. Ela começa com uma carta. Depois ela vai para 3, depois ela vai indo nas outras tiradas. Porque ela vai ver aquilo, vai gravar o que saiu e vai observar os acontecimentos que estão à volta dela e o que vai acontecer. Para ver se bate. Não foi isso aqui, e essa carta aqui, eu pensei que era isso, mas era isso ou outro aqui que faz sentido também. Vamos supor. A gente pega a carta da Imperatriz, tá? Carta linda que mostra aqui uma senhora vestida de sol, né, toda com uma roupa cheia de símbolos de Vênus também, sentada nas almofadas, com um rio passando cheio de trigos ali, né, com
12 estrelas da coroa, que são os 12 signos do zodíaco, que o sol passa, um cetro na mão, a imperatriz. Essa é uma carta de fertilidade, de abundância, de colheita, de gravidez, dessa coisa toda. Aí a pessoa pega e me vê, como é que eu interpreto isso aqui? Como é que eu vou saber se isso aqui cai? Eu perguntei sobre o empreendimento financeiro que eu vou fazer. Sim. O que significa? Significa que você está plantando bem e que você tem que esperar o trigo crescer para você colher o fruto. É auspiciosa. Sim. Vida afetiva, né? Tem o futuro com essa pessoa, essa coisa toda, parará, parará, parará. Sim, mas tem que esperar. Ainda está cru, ela está grávida, né? Então tem que esperar os 9 meses, aquela coisa toda. Na faculdade, está saindo aqui, você está indo bem, é o caminho certo. Eu estou me ferrando na vida, ela é colheita, eu estou me ferrando na vida e eu não sei o que está acontecendo, que eu estou fazendo de tudo para que as coisas dêem certo e não estão dando. Você está colhendo o que plantou, alguma você aprontou. Então você vê que, por bem ou por mal, o significado é o mesmo. Sim. E o tarólogo tem que aprender a colocar isso naquela situação. Então, o primeiro treinamento, Valmir, é consigo mesmo. Para depois ir com os amigos mais íntimos, com os parentes, testar. Sim. Até ele ficar seguro. E aí ele sabe que está pronto? Ou ele tem uma noção, Ele ou sabe. ele vai ter que... A gente nunca acha que ter certeza que está pronto, né? Aí tudo bem, vai lá. Diz que né, tá pronto. Praticou, exercitou bem. Né, com os amigos, Agora assim, bom, vamos trabalhar, né? Vamos trabalhar. Aí você vai lá, tem uma fulana aí, um amigo conta assim, tem uma fulana aí, um fulano aí que quer tirar carta, aí você tira. Aí você tira. Dá um medo danado. Lógico, né? No Primeiro começo, assim, mesmo sendo indicado pro seu amigo, mas você já quer ganhar ponto. Primeira coisa que você tem que fazer, é chegar para a pessoa e falar assim, olha, não sou vidente, não sou adivinho, tá? Você está passando alguma circunstância assim, nós vamos tateando aqui para ver o que significa isso, porque o tarô é para te orientar. Você vai ficar fazendo pergunta até você acertar, e aí não vale. Não sou vidente, não sou adivinho, quero te orientar. Certo? Sim. Então, saiu aquela carta sinistra ali que está acontecendo. Na casa, por exemplo, da família. Algum problema está acontecendo ali. Se a pessoa faz uma pergunta para você, fica mais fácil de você destrinchar aquilo. Sim. Aí aparece um valete aqui, uma dama aqui, tem uma pessoa assim na sua família, assim, com essa descrição, como uma dama de copas, ou como um valete de espadas, assim. Então, isso aqui está levando a isso, a levar isso, que está levando a isso e aquilo. Aí você pode orientar a pessoa. Deu para entender ou ficou confuso? Não, deu para entender. Porque é o seguinte, a pessoa chega a ser atendida e tal, se ela não fizer pergunta, ou você faz alguma pergunta, como é que fica essa relação, além do bom dia, como vai tudo tem que ser um diálogo. Ela pode, para começar, quando você estiver no começo, eu aconselho a você pedir para o seu consulente o que foi. Fazer a pergunta, dizer o problema, que daí você pode orientá-lo. Detalhe, tarô não é fatídico. Aquilo ali, vai acontecer isso aqui, você vai morrer e tudo isso nunca se fala, né? Sabe? Mesmo porque você não vai conseguir saber se a pessoa está para morrer ou não. Não vai. Tem a carta da morte do tarô, né? Vai morrer. Não, é transformação. É o esqueleto com a foice que assusta, né? Porque quando você está treinando, assim, você tira para amigos, parentes, assim, tal, você tem uma intimidade com essas pessoas. Sim, por isso que é melhor treinar com gente aí conhecida. Você pergunta tudo. Mas com a pessoa... Ou você mais ou menos sabe o que está acontecendo, que você está vivendo ali. Você olha... Com uma pessoa estranha, por exemplo, você não vai ter essa intimidade. E aí, pode, como você está estreando, pintar uma dúvida. No seu próprio jogo. Você fica em dúvida. Como é que você pode contornar? Você nunca pode demonstrar isso para o cliente. Sim. Porque como ele está chegando lá, ele está precisando de você. Né? É como se você fosse um médico, um psicólogo, um padre, sabe? Qualquer profissional dessa área que você atende
pessoas. Você está lidando com pessoas. É muito delicado lidar com pessoas. Você vai ver gente de todo tipo. Tem gente maluca, tem gente que é centrada, tem gente que não sabe? São pessoas, né? Pessoas e a maioria das pessoas que vão procurar você, tarólogo, futuro tarólogo, ou você que já é tarólogo, inclusive dizer que o shopping é bom para quem já é tarólogo, porque a minha experiência... Se corrigir, talvez, né? As pessoas geralmente vão procurar, principalmente as pessoas do sexo feminino, e isso não é uma misoginia minha, não, mas é uma verdade. característica, que como a mulher ela tem um poder de ser mãe e de cuidar dos filhos, aquela coisa toda, a mulher tem mais uma tendência ao controle, o controle emocional das coisas. O homem gosta de ter o controle material das coisas, né? Que é cultural isso. E a mulher gosta de ter o controle emocional. Então, geralmente, elas vão lá para ouvir de você o que elas querem ouvir. Muita gente que procura o tarô, ela procura assim, eu vou lá no tarô só para ele me confirmar uma coisa que eu desejo muito, para ele dizer que vai acontecer isso. Ah, tá. Isso é muito comum. Isso é da cabeça dela, tá? Eu vou lá para ele dizer que esse cara aqui vai ser meu e que vai dar certo. E aí você vê que não. Você olha ali, deu uma torre, um 10 de espadas, deu um 9 de espadas, entendeu? Não. Aí você tem que falar para ela. Ela vai te xingar, ou vai ficar frustrada, entendeu? Só que daí, deixa embora. Ela vai voltar, porque aquilo ali vai acontecer. Ai, não deu certo mesmo, sabe? O que eu faço? Parte para outra. Entendeu? Mas tem gente que cisma, né? Então, a pessoa, para não perder o raciocínio, a pessoa, ela procura você para isso. Você tem que ter uma forma centrada de se colocar, calma, para dizer a verdade para as pessoas, sem muito eufemismo, sabe? Sem muito dourar a pílula, mas dizer a verdade de forma segura e orientá-la da seguinte sentido: você pode ser feliz desse outro jeito aqui, porque esse jeito não está dando, você vai ficar chorando, você tem que ter essa psicologia, né? Eu acho que o tarólogo ele tem que ler sobre todas as coisas da vida, né? Ele tem que ter uma cultura assim, ter uma pergunta que... Não, é mais uma afirmação. Porque como profissional, você pode correr o risco de se envolver emocionalmente com a situação das pessoas que vão chegar para você. Não pode. E isso é um perigo máximo. Você não pode se envolver... Obrigado, pergunta fantástica, então, colocação fantástica. Vamos lá nas partes aqui no caso agora seria assim, os erros, né? O que não fazer, o que o tarólogo não pode ser e não pode fazer. Guarda isso aí para a gente falar os outros. Vamos falar nesse aqui. Sim. O tarólogo não pode se envolver emocionalmente de jeito nenhum. Que vocês vão ouvir os piores relatos, as piores coisas, as coisas mais cabeludas que vocês possam imaginar, como eu já ouvi. E você tem que ficar neutro. É perigo. Neutro. A emoção é um perigo, né? E você não pode se colocar ali... Quer ver uma coisa? Tem tarólogo que faz, eu não sou contra você fazer nada, você faz o que você quiser. Faz todo um cenário místico, põe música de mantra, sabe? Uma que isso aí já... Mantra indiano não tem nada a ver com tarô, tá? Tarô é ocidental. Mas eu quero pôr para relaxar a pessoa. Às vezes, um fundo musical pode deixar a pessoa que está abalada emocionalmente mais abalada ainda, porque música mexe muito com o emocional. E às vezes pode mexer com o tarólogo. Sem ele saber, aquela música vai estar distraindo ele. Você, quando vai no psicólogo fazer a terapia, não tem música no ambiente tocando, não. Entendeu? E você está lidando com as emoções humanas, né? E você não pode se emocionar. Por pior que seja o que você ouça, você tem que ser discreto, ficar quieto. Claro, para as outras pessoas não pode contar nunca. Olha, teve uma mulher que veio aqui, a fulana, era isso, assim, jamais. Sabe? Isso é antiético, isso não se faz nunca, em hipótese alguma. E como a pergunta foi feita aqui, a colocação foi feita de você não se envolver emocionalmente, por quê? Porque senão depois você está destruído quando... Imagina, você atende a cada pessoa que perturbadas, né? Pois é. Que você fica louco.
E geralmente a pessoa não está bem que te procura. Normalmente. Se ela procura, já tem algum probleminha, né? É, E outra coisa, tem uma... foi bem respondido isso aí? Foi legal? Pô, não, É, é. parecido. E tem uma coisa que hoje é moda, mas sempre existiu: negacionismo. Como você pergunta, a pessoa vai com problema ou ela vai com uma certa certeza, quer tirar uma dúvida, eu quero ver se... Mas é aquilo que Então, eu falei. é. Eu vou lá já querendo que ele me fale aquilo. Como é que se lidar com essas pessoas que negam aquilo lá? Tá ali Você na fala, cara. olha, aqui tá falando que é assim. Sim, Ah, eu não gosto de você, você é um mau tarólogo. Deixa ela embora. é. Eu já vi tarólogo que fica triste quando isso acontece, porque ele falou a verdade, e depois a verdade se confirmou. Que até a esse cliente sempre volta, porque sabe que você é bom. Porque Vai daí ele ver pode ver que ele pode Vai confiar em lembrar das você. suas palavras. É, porque daí ele vê que quando você falar que tá tudo bem, que ele pode ir, aí Sim. vai confiar em você, porque você falou a verdade. E eu já tinha aluno meu que ficava triste. Ai, ficou de mal comigo, não fala mais comigo, me bloqueou, que agora bloqueia, né? No meu tempo tinha isso, não. Eu falei, deixa bloquear, sabe? Deixa a vida, deixa a mosca pousar no lombo, que aí ela põe o berne lá, daí ela volta pra você tirar. Entendeu? Porque as coisas não são como a gente quer que as coisas sejam, né? O tarô não é um gênio da lâmpada, ele não é... Entendeu? Sim. E aí tem aquela coisa, se você, voltando ao cenário místico, aquela coisa toda, se você ficar botando muito incenso, muita pedra, você pode colocar, não tem problema nenhum. Mas você vai fazer com que o seu consulente ache que você é adivinho, que você é vidente, que você tem que acertar, que você... Acertar a previsão. Sim. O tarô não faz previsão, ele mostra tendências ao que pode acontecer. Porque se o tarô fala que isso aqui, você está no caminho certo, mostra uma carta dessa, tá? E você pega, mas eu acho que eu não vou fazer isso não, daí não vai dar nada certo, é lógico, né? Ou se pega qualquer coisa aqui, por exemplo, aparece a carta da lua, que é uma carta de engano, de falsidade, de ilusão, né? De pessoas querendo te puxar o tapete. Mas ela é minha melhor amiga, né? Ela não crê, né? Vai se dar mal. Te avisou. Mas o que eu falo? Cala a boca, não fala nada. Cuidado, recua. Sim, sim. Recua. Então, vocês percebem que o tarô ele é uma orientação, ele não é uma adivinhação fatídica do destino, uma profecia Sim. que tem que acontecer de qualquer forma, como se fosse uma regra matemática. Aliás, o tarô é muito matemático. Ele tem os arcanos dele, que tem números, essa coisa aí que você vai fazendo, né? Quando você vai estudando, você vai falar, nossa, não é que dá certo. E aí que é o milagre do tarô. Como é que sai exatamente aquela carta que você está precisando ouvir? Até o Jung estudou o tarô. E tem um erro. As pessoas acham que o Jung tem teoria sobre o tarô. Não, ele teve uma teoria. Ele gostou do tarô, ele falou uma frase lá sobre o tarô, e já teve psicólogos que escrevem um livro, que é um livro interessante, Jung e o tarô, porque pegou os arquétipos que Jung fazia e colocou no tarô. Mas ele mesmo ele nunca chegou a fazer isso. Sim. Ele respeitou o tarô como o arquétipo, que foi um termo que acho que até ele mesmo que criou. Entendeu? Mas vocês têm que tirar do sentido místico. Porque se vocês colocarem no sentido místico, vão cobrar de vocês que você seja um bruxo, que você seja... Você é só orientador de vida. E você não é terapeuta, hein? Não se meta nessa, que se você percebe que uma pessoa está precisando de terapia, você deve indicar ela a um psicólogo. O tarólogo pode correr na falha de dar conselho. Não pode. Né? Porque vai do achismo pessoal e nessa hora... Não pode. O tarólogo não pode ter preconceito de nenhuma espécie. Nem de gênero, nem de raça, nem de religião, nem de nada. O tarólogo tem que ser o mais neutro possível. Dentro dele, ele pode ser o bruxo doido que faz o diabo. Sim, mas mas tem bruxo que faz magia profissional que usa o tarô. Aí é outra história. Não estou falando disso. Não tem relação. Né? Se você
é um sacerdote de alguma coisa, da crença que você for, não vou questionar crença nenhuma aqui. E você usar o tarô para ver os seus rituais que você vai fazer, isso é contigo. Não é isso que eu ensino, tá? Eu ensino o tarólogo neutro, o tarólogo que pode atender qualquer pessoa em qualquer circunstância. Sim. Então não pode haver preconceito. Porque você já pensou? A pessoa chega lá, vai contar para você, porque o consulente vai no tarô para dizer as coisas mais íntimas. E às vezes cabeluda, você não pode fazer assim, gente, você não fez isso. Você transou Já com pensou? 4 homens, meu Deus! Não pode, tem que fazer cara de nada. E como outras também, que é uma questão assim, de todos os assuntos, e com relação, porque é uma coisa que as pessoas perguntam realmente, né? Vão querer saber sobre saúde, doença, essas coisas assim, que é delicado, porque você não sabe o que vai ver ali, né? Você pode perceber, num jogo de uma tiragem geral, que a saúde da pessoa está correndo algum risco. Você não deve dizer a ela que ela está doente ou que está tudo bem com ela. Se ela perguntar, eu estou com um problema assim, eu quero que você veja aí. Procure um médico, porque tarólogo não é médico. Isso é, se você der um palpite sobre a questão de saúde de uma pessoa de forma muito específica, você está indo pelo exercício ilegal da profissão. Você está... Entendeu? Porque vai mostrar ali, né, um caminho da coisa. Você diz que é uma tendência e tal, e aí ela vem perguntar, porque às vezes a pessoa está grave e a pessoa vem preocupada, assim, e aí, como é que ela vai melhorar? Não vai melhorar? Vai fazer o quê? Não. Você pode dizer, você pode ver que um quadro pode ter melhora, mas sempre você coloca, não cai nesse vício, sabe? Entendi. Coloque sempre na situação dela procurar um médico e procurar um tratamento. Você pode ver esse tratamento. Não pega essa responsabilidade pra Não, você, você né? não pode fazer isso. É muito arriscado fazer esse tipo de coisa. Sabe? Muito arriscado. Então, é a mesma coisa. Fulano tá mal, vê se vai morrer. Não, não vai. Não faça isso. Mesmo você sabendo, né? Mesmo sabendo. Não faça isso. Não, você nunca vai ter certeza. Porque às vezes, eu já vi isso, sabe? Eu convivo com você há muito tempo, e aí a gente identifica assim. Às vezes você vai tirar as cartas para a pessoa, você vai fazer alguma coisa, e aí dá um resultado muito negativo. Lógico. Lógico que depende da pessoa, mas às vezes a pessoa demonstra que está desesperada. Tá. Tem isso. E às vezes dá muito negativo ali. E você tem na sua consciência assim, de ser, né? Nossa, confirmar essa meleca aí. Mas você pode, porque vai aparecer que está negativo. Sim. Mas não que vai continuar assim. Porque tudo muda nessa vida. Você vai ver lá, né? Você vai tirar, vai ver toda aquela porcaria que está aparecendo. Você vai lá, realmente. Daí você vai. O que você vai fazer? Através do símbolo das cartas, você vai ver o porquê que isso aconteceu e o porquê que isso está acontecendo. Né? Qual foi a causa disso? Você ouviu o conselho de quem não devia, você não tratou da sua saúde direito, você confiou demais nos outros, você cismou, foi teimoso, quebrou a cara, entendeu? Porque às vezes você vê que a pessoa está num desespero, mas ela vem ou para confirmar alguma coisa, mas normalmente ela vem com uma esperança de... Aí você vai ver a causa. Aí o tarô tem que ver a causa da coisa. Sei. Vamos supor, ouviu demais a família. Vamos supor, vamos botar uma hipótese assim, um pouco banal. Família de advogados. Quer que o filho seja advogado. O filho é artista. Mas ele não quer magoar a mãe, nem o pai, nem o avô, nem a avó, que está esperando tudo aquilo dele. Sim. Ele está infeliz, ele está doente, somatizando, ele está ferrado, e ele chega lá e você vai falar, olha, a causa é essa. Você está infeliz porque você quer agradar a sua família. Mas eu não quero fazer minha família sofrer. Então tá. Então é o seguinte, você vai continuar sofrendo, porque você não quer que sua família sofra, é você que vai sofrer, não tem jeito. Mas como é que eu faço? Olha, se você vir à mesa e for ser artista, ou seja lá qualquer outra coisa, né? A sua família vai acabar aceitando, vai ficar todo mundo feliz, você pode fazer até sucesso e dá tudo certo.
É assim que o tarólogo tem que orientar a pessoa. É. Porque o tarólogo vai ver a origem, qual é, o que levou aquela pessoa, aquele estado que ela se apresenta de desespero, de angústia, né? Ou das coisas estarem amarradas ali, não estarem andando direito na vida delas, entendeu? Sim. E aí é a orientação do tarólogo, não é adivinhar, olha, vai vir, eu estou vendo aqui que vai vir uma coisa do céu para você e que vai mudar toda a sua vida. Agradar, né? Isso É aí, agradável. isso aí é coisa de literatura e de cinema, é uma visão romantizada do tarô. O tarô é uma coisa incrível, ele é fantástico, ele não precisa de milagre. Sabe? Ele é um milagre em si só porque nesses símbolos aí você pode orientar qualquer pessoa. Sim. Qualquer pessoa. Existe uma coisa delicada também, além dessa coisa de saúde, ou da pessoa que tem uma desgraça a caminho, coisa parecida, que é falar sobre os parentes dela. Cônjuge, irmão, mãe, pai e tal. Que também é uma coisa delicada, porque às vezes você observa, naquela troca de Você informação... só pode falar da família se a pessoa perguntar. Eu estou com um problema sério com a minha mãe. Ou então você pode ser sutil assim, escuta, você está com problema com a sua mãe? Deixa a pessoa contar. Mas você sabe por que você está com problema com ela? Isso ela não sabe. Porque aí é que entra o divinatório do tarólogo. Você tá vendo que tem um problema com a mãe. Aí você fala assim, aquilo sai, aquilo lá tá. Você está com algum problema com a sua mãe? Tô. O que está acontecendo? Acontecendo isso. Aí você vai falar o porquê que isso está acontecendo. Isso ele não sabe. Essa informação o consulente não pode lhe dar. Só o tarólogo pode dar para ele resolver. Entendeu como funciona, gente? É porque É muito mais fascinante. Porque existe assim, pessoas e pessoas, né? Existe aquela pessoa que você percebe que a pessoa é um pouco mais frágil, mais sensível. Você tem que tomar cuidado. Não vai tomar certas atitudes que às vezes as cartas elas querem que... Fala assim, olha, precisa ter uma atitude assim, assado. E às vezes você falar uma coisa dessa, assim, você está com problema com sua mãe, assim, olha, você tem que dizer um não, sabe? Isso. Tem que dizer um não. E para que você vê que aquela pessoa, ela é fraca, você percebe que dificilmente vai ser difícil para ela isso, né? Você quer ver uma coisa que nunca pode acontecer? É a pessoa chegar e falar assim, eu quero ver se meu marido está me traindo. Você fala assim, você vê o lugar errado. Tá. O tarô pode mostrar que ela está sendo traída, ou ele está sendo traído? Pode, mas você não deve dizer nunca. Porque o que acontece? Ela chega lá pro marido, eu fui lá no Emílio Portela, ele disse que você está me traindo com fulano, o cara vai lá e me dá um tiro. Teu nome e endereço. Ele me dá um tiro. Tá maluco, gente? Se expõe, né? Lógico. Eu não pode falar assim, ó, eu não digo essas coisas. Tá? Mas eu tô achando que... Então vamos ver o seguinte, aí o tarólogo tem que entrar nesse nível assim. Por que seu casamento não tá bem? Aí pelos símbolos do tarô você vai ver por que chegou aquele ponto dela achar que tá acontecendo isso. Não vê falha no marido, assim, vê a falha dela. Mas é lógico. Porque outra coisa que não pode... eu quero saber do meu filho aí como é que ele tá andando. Não faça isso. Se você quer ser um tarólogo de ética, traga o seu filho aqui, eu falo com ele sozinho. Porque você não sabe se aquela mãe é uma manipuladora, uma louca. Sim, você está vendo uma Tem versão, mãe que é louca. É como fofoca, você está vendo só uma história. Ela quer fuçar lá para mandar na tem vida da nora, dos netos, sabe? Tem umas assim, mulheres loucas assim. São. Então, não. Você quer, mande seu filho aqui que eu vou orientá-lo. Depois você me conta o que você falou com ele. Não. Nunca. De jeito nenhum. Você não chamaria ele. Então você não é... Então, olha, gente, eu sempre fui assim e sempre fui muito respeitado por todas as pessoas, porque eu sempre coloquei tudo isso que eu estou colocando aqui para vocês dentro de uma... Isso é ética. Isso chama-se ética. Eu nunca expus para nenhum cliente, para nenhum consulente, a minha religião, o que eu faço, o que eu penso, o que eu acho. Nunca fiz nenhum ritual. Né? Podia fazer? Sou contra quem faz? Não. Mas eu gosto de ser o mais neutro possível. Sim. Porque ali vai te consultar um budista, um candomblessista, um católico, um evangélico, escondido, mas vão. Tá? Um umbandista, tá? Um ateu.
Ah, mas ateu não procura essas coisas. Procura. Todo mundo procura. Sim. Procura escondido, mas procura. Sabe? Então, a neutralidade do que eu penso a respeito de espiritualidade ou de religiosidade, tudo, eu tenho que guardar para mim. Uhum. Ah, mas você usa essas coisas no pescoço, mas isso aqui é coisa pessoal minha. Sim. Ah, tinha umas coisas assim, ah, o que significa isso aqui? Eu falei, nada, é coisa minha. É da minha mãe. Enfeite, qual é o problema, né? Mas sabe que não é, né? Mas eu não fico colocando, você não pode, sabe? Então, eu evitava qualquer tipo de ritual, né? Ah, mas o tarô não tem que ter uma toalha assim, com uma mandala, com uma coisa, um incenso para quebrar, uma coisa assim. Você pode fazer isso, mas eu tiro o tarô até em cima da minha cama É desarrumada. que as pessoas estão muito A ligadas. pessoa bota o WhatsApp para mim, ai, menino, vê, não sei o que eu não estou conseguindo. Eu ponho lá, eu acabei de acordar, eu tiro ali de cima da cama, nem escovei o dente, eu fotografo, mando pelo WhatsApp. É isso, isso, isso. Nossa, é isso mesmo. Então ele funciona de qualquer Porque jeito. o que importa, de qualquer o que jeito. importa é o significado das cartas, não o local, né? Não vai mudar Não. nada, né? O tarô caga para ritual. Se você faz ou você não faz, ele caga para ritual. Literalmente, sabe? E aí não tem aquelas pessoas assim também que chega, você fala assim, ó, acontecendo isso, 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 isso. Ah, mas você não sabe fazer alguma coisa para dar uma quebrada? Se Tem você essa não coisa? é feiticeiro, tem. Mas se você não é feiticeiro, se não é da coisa, você fala, não sei fazer. Porque eu não sei, eu acho que as pessoas na Não realidade faz. elas vão, não todas, evidente, mas muitos vão, mas também vão atrás de um algo mais, né? Que você faça que Sim, aconteça aquilo que ela quer. exatamente. Ela quer Sabe ver qual qual é é o o nome errado e ver se disso? você corrige, né? Sabe qual é o nome disso, gente? Corrupção. Não quer acreditar que está falhando lá e quer que não dá para dar um jeitinho, porque tem isso, né? Tem esse tipo de Tem gente que expectativa. chega assim e fala assim: ah, fulano, eu vi isso daí no Facebook até. Ah, eu fui num tarô que diz que. Parece que a moça. Parece não era. A moça estava apaixonada, ela se esbarrou com um cara que estava casado. E isso eu vi no Facebook. Eu achei muito interessante, porque eu já vi muito disso também. Mas como isso está fresco, faz pouco tempo, faz uma semana que eu vi, uns dias aí. Ah, mas eu fui no outro tarólogo, você disse que não ia dar certo, mas eu fui no outro tarólogo que disse que é resgate kármico. É minha alma gêmea, é de outras vidas. Olha, o cara tirou, deu a torre, deu o 10 de espadas e o 9 de espada, tudo preto, tudo. Olha, filha, não vai, ele não gosta de você, ele gosta da mulher dele. Aí ele tira, ele gosta da mulher dele, da família não quer. Ah, mas é resgate de outras vidas. Filha, já falou outras vidas, já foi. Sim. Olha, aí ele tirou, deu julgamento. Tá fresquinho na minha memória. Você vai se libertar disso, vai procurar outra pessoa, outra coisa, vai ser feliz. Ai, aí chora, né? Mas é capaz de lá na coisa fazer amarração. Mas é problema da tua consulente. Você não tem nada com isso. Por isso que você não pode se envolver emocionalmente. Porque Por isso que você não deve tirar tarô para sua mãe, por exemplo. Para o seu marido, para sua esposa. Sim. É complicado isso. Uma ligação muito íntima. Fica difícil, Você né? tirar tarô para si mesmo da sua vida afetiva, do que está acontecendo. Não que não é possível, mas é complicado. Aí eu aconselho a procurar um amigo seu que sabe fazer. É verdade. Que ele vai estar neutro. Para tudo é assim, né? Você sempre fica com dúvidas, porque Em você. coisas delicadas. Se você já tem dúvida, é porque você já não aceita muito. Então, tudo que você vai tentar, você vai tentar direcionando na expectativa positiva. Né? E você não vai aceitar o negativo. Né? E quando acontece. O negativo não é que é negativo. Não é negativo. É o que você não quer. É o que você não quer. Isso. Fala. E quando acontece assim, lógico, você já falou a questão emocional e não se envolver, mas, por exemplo, a mulher vai lá. Nós estamos falando de uma mulher vai lá, né? Que a maioria não, mas é porque. Sabe por quê? Porque eu tinha no meu consultório, era assim. Até que é bastante homem. Mas geralmente, a maioria, geralmente é mulher que vai procurar. Mas na minha época eu tinha, vamos dizer assim, 60% mulher e 40% homem. Até que tinha bastante homem. Uhum. Sabe? Então,
Aí os homens vão lá para saber de negócios, né, de empreendimento, mas depois perguntam, mas eu tô afim de uma menina. Sempre, o tarólogo sempre vai ter que falar da vida de afetiva. todo mundo, né? Por exemplo, assim, numa cidade pequena, vamos lá. Mas eu respondi o que você perguntou, a gente respondi. Numa cidade pequena, vamos lá. Uma cidadezinha pequena, todo mundo se conhece. E todo mundo te conhece. Mas ficou sabendo agora que você põe carta, como dizem, né? Aí, vai lá assim, olha, tô afim de fulano. Você conhece fulano? Sim. Vou marcar para sair com ele, e você conhece a esposa de fulano. Qual é o seu comportamento? Por quê? Porque provavelmente, talvez, com certeza, a esposa de fulano vai te visitar. Para saber que... Isso já aconteceu comigo. O José tá aí, acho que tá aprontando. E aí, Emi? Porque já tem intimidade, né? E aí é um... Primeira coisa, você tem que fazer... Para a pessoa que vem perguntar, tô afim de fulano, você tem que ser neutro, ver os símbolos lá e falar. Outra, sobre o que meu marido está aprontando. Não me pergunte essas coisas. Não digo a traição. Sim. E hoje em dia, isso era antigamente, né? A cidade pequena, procura, acontece esse tipo de coisa. Hoje em dia, o tarólogo tem uma grande vantagem que é atender online. Eu acho interessante, né? Porque aí o tarólogo pode atender pessoas do país inteiro, até do mundo, entende? Via online e não correr esse risco. Eu acho até muito mais vantajoso, porque você não se envolve direto, né? E outra, gente, quando na minha época era presencial, tudo era presencial, hoje eu jamais faria presencial, só se eu conhecer muita pessoa. Principalmente porque a grande maioria das pessoas atende em casa. Eu tive uma mulher, Valmir, que ela pegou o revólver, botou assim na minha cara e falou assim, ou você transa comigo, ou eu te mato. Vai, tá vivo. Não, mas eu não transei. Mas Ele sempre faz essa piada. Não, você corre o risco porque... Você tem que ter um sangue frio na hora e falar, calma, né? Você sabe? Porque cantada... Eu tenho um aluno que é um rapaz muito bonito, ele é muito bonito. E quando era presencial, nossa, a cantada era assédio até que tinha. Agora, com online, ele não sofre o assédio tão direto. Porque a pessoa assim. vai tirar tarô, e como é uma... Não desprezando, mas sim, mas é uma questão assim. É um trabalho simples. Em termos de material, de espaço e tudo. Você precisa de uma mesa, nem isso, pode precisar na cama. Mas normalmente... Você não vai atender o cliente da cama. Né? Mas normalmente, muitos querem, mas normalmente, com uma questão de custo, você atende em casa. E essa questão presencial também tem aquele grau de intimidade, vamos dizer assim. Você está fechado com a pessoa ali. E aí, você nunca sabe o que vai acontecer. Toda aquela proteção que você escuta desde criança, não atender estranho, tal. Você, por ser tarólogo, você vai fazer exatamente tudo contra. Mas isso abre a porta para qualquer um. Mas isso passa... O psicólogo passa, o médico passa, o dentista. Então, se você só vai atender presencial, você tem que ter um critério de ter uma pessoa que secretaria, uma pessoa que está presente, que está do lado de fora da sala, sabe? Você não pode estar sozinho lá na tua casa e abrir para um estranho, entendeu? Por isso que hoje em dia... Se for presencial, o online é perfeito para o tarólogo, porque a pessoa que vai atrás do tarólogo, ela não quer mais o psicólogo, ela não quer o médico, ela vai atrás de uma solução mágica. E o tarólogo sempre tem que dizer, eu não sou mágico, tem que ter essa honestidade o tempo todo. Porque as pessoas vão procurar, mas não sabe mesmo. Aqui é a solução. Outra coisa assim, que é importante, vamos dizer, para o profissional, né, e você, óbvio que muita gente pode até perguntar para você e querer saber, é a questão de valores, preço, por exemplo, né? Você assim, consulta assim, aí. Por quê? Porque você vê por aí, até você vê propaganda assim, R$30, sem limite de tempo. Limite de tempo. Tem um tempo para isso? Tem um tempo. Você delimita? Eu acho que você não deve passar de 1 hora e meia no máximo num atendimento. Não deve passar disso e é muito. Por quê?
Porque se você fica se estendendo, como eu falei, a pessoa que te procura, ela está meio enlouquecida e ela quer mamar em você, tá? E aí tem aquela coisa também, que a gente estava falando do assédio, o tarólogo sofre assédio, mas o médico também, principalmente terapeuta, porque a pessoa faz uma transferência. Como você está acolhendo a pessoa, ela acha, é o amor da minha vida, eu me apaixonei por esse cara. É perigoso. É perigoso. Não, não pode se envolver. Essa empatia exagerada. Não pode se envolver. Não pode transar com o cliente, gente. Bom, você sabe, você vai se ferrar. Mas entendeu? não é bom, né? Porque aquilo é um fruto de uma carência, né? Sim, sim. Então você tem você corre o risco de parecer aquele cara que sabe todas as coisas e pode suprir todas as suas necessidades. Sim. Entendeu? Mas o que foi que você perguntou? Daí eu desviei. Não, questão de custo, preço, né? Porque sim. Você fala. Não, porque eu estava falando... Não, do tempo, isso. lembrei. Então é o seguinte, se você se estende a mais, a pessoa vai ficar perguntando a mesma coisa até você falar o que ela quer ouvir, e não adianta fazer isso. Você tem que falar para o seu cliente assim, olha, a resposta é essa. Por mais que você pergunte, ou vai ser a mesma carta, ou vai ser semelhante, ou o baralho vai começar a não responder mais nada. Porque a pessoa vai encher de perguntas, né? Não, é o suficiente. 1 hora é suficiente para você bater um bom papo com a pessoa, orientar a pessoa. Se você for fazer uma tiragem geral. Se você faz uma tiragem geral, para você ver os aspectos todos da vida da pessoa, do que ela está vivendo naquele momento, tá? E com a tendência aquele tipo de, não é previsão, vamos dizer assim, aquela orientação durar por 3 meses, 6 meses, no máximo 1 ano. Isso. No máximo 1 ano, entendeu? Depois ela pode voltar, daria 3 meses, que as orientações já são outras. Mesmo porque a pessoa já mudou de atitude, está fazendo outro tipo de ação em relação àquelas coisas, ela quer ver. Né? Porque, assim, você vai ver um negócio assim. Vê se isso aqui vai dar certo. Aí o tarô diz não. E aí? Aí você pega e fala assim, vamos ver de outro jeito. Se você fizer desse jeito aqui, aí o tarô diz sim. Isso é muito mudar resumido, atitude, né? Comportamento. E se fizer com tal fulano, não tá legal. Aqui é melhor, entendeu? Você pode fazer várias perguntas dentro daquele contexto. Então, mas você não pode também ficar se esmiuçando tanto assim, porque já respondeu que sim e que não. Porque quando a pessoa fica vai enchendo procurar, o saco, ela é insaciável, né? Insaciável pela carência. Porque ela aproveita e pergunta assim, também tinha uma outra coisa para perguntar aí, não tem fim, né? Geralmente, quando você faz uma tiragem geral, né, eu fazia assim. Sempre deu certo para fazer uma tiragem astrológica, uma tiragem geral, falava tudo para a pessoa. Geralmente a pessoa ia embora satisfeita dali. Né? Porque eu sempre tive como orientar, porque o meu método é esse, é o método que eu ensino para os meus alunos, é o seguinte, veja os símbolos do tarô, veja o que eles estão querendo dizer e oriente o seu consulente, oriente o seu cliente a agir daquela forma, para depois ele retornar e falar assim, olha, foi assim, agora eu quero ver o próximo passo e assim por diante. Sim. Sabe? O tarô é uma orientação muito precisa, muito assertiva. Entendeu? Quando ele fala não vá por esse caminho, não vá porque você vai se dar mal. E quando o tarólogo é bom, ou atende a expectativa, o cliente sempre volta, né? Sempre volta. Os meus sempre voltaram. Sempre voltaram. E aí você fazer isso, agora, né? se você fala assim, eu atendo a R$50, sem limite de pergunta e de tempo, você está querendo ser esfolado por uma pessoa carente. Vai entender uma pessoa num dia, 2? Não, e aquilo não vai ter fim. Eu não sei. Entendeu? Sim, você vai se desgastar. E vem cá, você não se respeita? Você pagou curso, você pagou livro, você estudou, você tomou seu tempo, que tempo é dinheiro, né? Isso é um termo capitalista, mas tempo é dinheiro. Verdade, tá? Você está deixando de fazer alguma coisa para se dedicar àquele estudo, então você tem que se respeitar. Né? O que é uma consulta hoje de uma terapia? Se você virar um bom tarólogo, você pode começar cobrando uns R$150 uma hora e se você virar um excelente tarólogo, você pode cobrar de 250 até R$400 se você for muito bom. Sim. Porque você entendeu? É um profissional de respeito. Você se torna quanto custa uma sessão de terapia? Pois é, né? Se você for um excelente tarólogo, veja quanto custa uma sessão de terapia. Que a pessoa faz 1 vez por semana ou 2 vezes por semana, vamos supor que é R$400 por semana.
cada sessão. Vamos colocar. Você põe 2 vezes por semana, você já está dando 800 para o psicólogo ali. Tá certo que é outra coisa. Né? O psicólogo, o tarólogo é o tarólogo. Mas para o tarólogo, ele vai voltar no mínimo, deve só 3 meses. É, verdade. Ele não vai ter 2 sessões por semana. Entendeu? Então eu acho que quando você se torna, a princípio, você estudou, você fez o seu curso, você está seguro, você já se colocou, né? E você tá bem, as pessoas, os teus amigos, os teus parentes fazendo, nossa, você tá legal, o termômetro é esse. Você pode cobrar? Comece com 150, passe para 200, sabe o que você está entendendo? E vai Sim. nessa média, na média do mercado de uma pessoa que pode te orientar. Sim. Entendeu? O preço de uma consulta médica particular, por exemplo. Sim. Entendeu? Ah, mas tá caro. Vai no mais barato, então. Ou hoje tem aquela cobrança que você faz de... eu não entendo ainda. Não, hoje você tem faz em vezes, você pode receber. Você se atualiza e entra todo nesse sistema de pagamento. E aí o seu cliente paga em vezes lá para a plataforma lá, aquela colocar de pagamento, não sei como chama. Sim. Essa coisa de mais jovem. Também, né? Não pode, não. Não queria lembrar o termo, mas eu não sei como é que chama essas coisas. Não, né? mas E você faz no cartão em 2 vezes, sei lá. Tem essas maquininhas. Mas o seu preço é seu preço. Valoriza, né? Outra coisa, não caia nessa. Tem gente que é pilantra, tem consulente que é pilantra, muito cliente que é pilantra. Ah, mas isso aí é caridade, porque isso aí é espiritualidade, você tem que dar. Para começo de conversa, não sou kardecista. Tá? Não tenho dom espiritual e não tem nenhum espírito me falando aqui. Se o espírito viesse para falar, não precisava de carta. Eu não precisava estudar. Tá? Então não tem que fazer caridade porcaria nenhuma. Entendeu? Eu estudei, você está tomando o meu tempo, tomando 1h30 aqui do meu tempo, o meu preço é X. Não quer pagar, não vem. Não faça. Vocês têm que se valorizar. Porque as pessoas sempre procuram esse tipo de facilidade. A mesma coisa, se elas descobrem o teu telefone, elas ligam. Só uma perguntinha, só queria saber, tirar uma dúvida do negócio. Quer dizer, é uma consulta, porque se você... Né, você corria esse risco, e correu o risco, e sofria isso, quando nós morávamos em Santos, que lá todo mundo te conhecia, né? Você em bares e tudo, sempre encontrava alguém. E como era presencial... marcava bem E o pior, como eu sou astrólogo também, as pessoas dizem assim, você é astrólogo? Fala de Libra. Pelo amor de Deus. Não é astrólogo do jornal, né? Não, fala de Libra. Eu tô numa festa, eu tô num jantar, fala de Libra. Vai merda, pô. Sabe? Não vou falar nada, sabe? Vai lá, paga uma consulta comigo, faz o seu mapa, que eu te destrinche de uma forma que você vai ficar até vermelha. Entendeu? Sabe? Talvez ela vai se constranger. Não vai, não. Não, e às vezes o tarólogo tem que tomar cuidado para ele não se constranger com as coisas que ele ouve. É verdade. Porque eu já ouvi cada história cabeluda, gente, você tem que ficar com aquela cara assim, né? Como se fosse normal, né? Mas você sabe... Não, e você fica com a cara normal assim, sabe por quê? Porque o tarólogo, eu desenvolvi isso, o bom tarólogo, ele não julga ninguém. Ele não julga. Ele não tem esses preceitos, né? A não ser que seja um crime. Eu nunca atendi ninguém que tenha cometido um crime. Né? E se alguém cometeu um crime, você fala para a pessoa, olha, eu oriento você a procurar um bom advogado e se entregar. Que nem padre faz o confessionário. Entendeu? E você pode não atender mais a pessoa também, se você não quiser. Depende do tipo de pessoa. Entendeu? Né? Eu acho que online é a melhor coisa para se atender hoje em dia. Não tem outra coisa que não entra na sua casa, você não paga aluguel de consultório, essa coisa toda. Verdade. E a coisa assim. Então, é sempre na orientação, sempre daquela coisa. Se você não tem preconceito, você não vai se espantar com nada. Não, verdade. Você vai escutar E durante toda a minha carreira, se eu tinha alguns, eu perdi todos, sabe? Obrigado. Forçosamente acabou perdendo, né? Não, porque você ouve coisas assim de casais, de troca de casais. Você acaba tendo uma certa... surubas, naquele momento, naquela hora ali, você acaba tendo uma intimidade com a pessoa. Mas isso te enriquece. Não, total intimidade. E enriquece para aprender sobre o ser humano. Sobre o ser humano. É isso aí. Aquela coisa da melhor amiga, aquela coisa... minha melhor amiga.
era uma coisa assim, muito engraçada que acontecia. Ia lá no meu consultório. Ai, eu trouxe minha amiga aqui, ela pode entrar comigo? Eu falava, não. Ai, daí a outra já fechava a cara. Sim. Não, mas ela é minha melhor amiga, ela sabe tudo de mim. Eu falei, não pode, não tem nem cadeira para você estar. Ah, mas eu faço questão que ela entre. Eu falei assim, eu não vou deixar entrar. Se você quer consultar comigo, era a primeira vez que estava indo lá em casa. Ah, não, fulana, tá vendo? Não pode. Aí a outra, né? Lógico, né? Sentava, emputecida, aquela coisa toda daí. Ela entrava, eu fechava a porta lá, graças a Deus você não deixou eu entrar. É uma falsa essa amiga minha. Eu falava, A melhor amiga. e eu, cara de, eu não dava esculacho nem nada, né? Eu falava assim, pô, mas tu que é falsa, né? Porque tu fez toda aquela cena na minha frente, entendeu? Não, você tem que ficar quieto. Tem que ficar quieto. Mais perguntas, gente? Mas eu acho que nós esclarecemos o que é ser um bom tarólogo e um tarólogo profissional. E vamos fazer uma coisa. Se ficou dúvidas de vocês, se vocês querem fazer perguntas sobre esse tema, quem vai se inscrever para o workshop gratuito, que esse workshop é totalmente gratuito, quem for se inscrever pode mandar perguntas, não é possível isso? É possível. E daí a gente faz um segundo workshop gratuito também, respondendo essas perguntas. Tá bom, gente? E olha, se quiser meu curso, está à disposição também. É só entrar em contato, a gente entra em contato com vocês se quiser o meu curso de tarô, que muita gente que já era tarólogo fez o nosso curso e gostou demais e melhorou muito. Tá bom, gente? Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo carinho de vocês estarem nos assistindo, tá? Até breve, gente. Até lá, gente.